Então agora nós vamos falar do nosso ingrediente também de grande importância, que é o açúcar. A importância do açúcar no nosso bolo. Amados por um, odiados por outro, crucificados talvez pela questão dos órgãos de saúde, mas ele é necessário no nosso bolo e faz um grande diferencial. Então vamos ver a finalidade do bolo a finalidade do açúcar, no nosso bolo. Lembrando que é tudo real, quem faz ao vivo corre o erro de errar algumas falas, algumas coisas assim, a gente não está no mundo global para fazer edições de tudo, né? Aqui é preto no branco, real. Vamos lá? Vamos falar um pouco agora então sobre o açúcar. Então, continuando o nosso bate-papo aí, vamos falar agora sobre o açúcar. A infinidade de açúcar que existe no nosso país, na nossa cidade, é muito grande. Temos açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar de confeiteiro, açúcar mascavo, açúcar demerara. É uma quantidade muito grande de açúcar, tá? Então, alguns são odiados pelos órgãos de saúde, tudo que é em excesso é complicado. Ele faz um grande diferencial para os nossos bolos, porque ele tem uma infinidade muito grande, não é só dar adocicada no nosso bolo. E a gente vai falar sobre isso agora. Geralmente, o açúcar impalpável e o açúcar de confeiteiro é utilizado para você dar um acabamento no bolo. De repente você polvilha ele em cima do bolo, né, para dar um tchan no bolo. De repente você pega um pouquinho de açúcar de confeiteiro, um pouquinho de canela e pá, bate ele em cima do bolo para dar um aspecto mais bonito, né? Ele não é tão doce, tão marcante como o açúcar refinado e os demais. Mas a principal função do açúcar no bolo, ele dá a maciez no bolo, ajuda na conservação do bolo também e na coloração. Impressionante, né? A gente fica imaginando que é o chocolate, é a cenoura, mas o açúcar tem uma propriedade muito boa de ele cuidar daquela coloração bonita que dá no bolo. Em alguns tipos de bolo, até aquela crostinha um pouco mais douradinha e durinha é devido ao açúcar. O açúcar também tem essa propriedade, né? E o açúcar é importante também que ele ajuda a dar aquela coloração no bolo mais douradinha, para aquele formato bonito, igual eu já mostrei aqui para vocês no nosso bolo. Não basta ser saboroso, gostoso, ele tem que parecer saboroso e gostoso. Aquela questão do açúcar, ele ajuda no ponto de caramelização do bolo. Vamos trocar isso em miúdo, numa palavra, numa fala um pouco mais simples e objetiva. A questão do açúcar, ele vai dar aquele douradinho no bolo antes de queimar. Então a massa em si, ela demora mais para dar aquela coloração bacana. Já o açúcar acelera um pouco, ele vai chegar aquele dourado bonito de uma maneira um pouco mais rápida e aí não prejudica o desenvolvimento da massa e até mesmo queimar o bolo, certo? Se ele vai chegar no ponto da massa, aquele douradinho, aquela coisa mais bonita, antes, o que vai acontecer? O bolo vai ficar mais fofo, porque quanto mais tempo o bolo ficar no fofo, concorda comigo? Mais tempo que o bolo ficar no forno, mais seco ele vai ficar. Já aconteceu de você esquecer o bolo um pouquinho mais no tempo e ele estava alto assim, deixou ele um pouquinho mais de tempo, ele deu uma achatada, você perdeu a maciez do bolo. Aquele líquido que tinha dele, puf, sumiu, achatou. Então essa é uma finalidade que fica bem legal no bolo também, tá bom? Uma outra coisa importante para a gente falar do açúcar, nem mais nem menos. O açúcar tem a quantidade certa que ele vai utilizar na massa, tá? Por quê? Açúcar em excesso, ele vai afundar a tua massa. Lembra que eu falei no comecinho, aquele bolo cresceu, bonito, de repente, puf, deu uma afundada no meio? Pode ser o responsável, o excesso de açúcar no bolo. O açúcar, ele tem algumas finalidades muito importantes, além dessas todas que eu falei aí agora, dessa crosta, da coloração, bem importante. Ele também ajuda na estrutura do bolo, porque o açúcar, quando você bate ele com
uma gordura, no caso da manteiga, no caso do óleo, ele ajuda a manter a retenção de ar na massa. Ele vai deixar aquele bolo fofinho, se ele foi feito uma boa mistura, tá? Essa mistura tem que ser adequada. Lembrando, importante, que essa gordura, manteiga ou óleo, ela tem que estar em temperatura ambiente para você estar utilizando, tá? E aí a gente estava falando anteriormente dos ovos, né? Se essa questão do açúcar não tiver equilibrada, ele pode até atrapalhar o crescimento do fermento, ele pode inibir, aí você vai ter aquela massa solada, tá? Se o açúcar estiver em demasia, ele pode atrapalhar o efeito do seu fermento. E aí aquele que tinha tudo para ser um bolo de sucesso vai ficar um bolo bem complicado. Açúcar refinado, açúcar cristal, açúcar demerara, qual que você utiliza no teu bolo ou açúcar mascavo? Vamos lá. Eu uso na minha loja o açúcar cristal. Por quê? Uns falam que sim, outros falam que não. Eu acho que o açúcar cristal ele passou por um processo de refinamento menor do que os demais. Há alguns lugares, alguns estudiosos, alguns materiais que publicam que ele fala que ele também passa por uma série de processos de industrialização e perde muito nutriente, tá? Eu lembro de meu pai visitando uma usina de açúcar e álcool alguns anos atrás e meu pai na época acabou abolindo o açúcar refinado em casa, tá? Ele não queria mais que a gente usasse açúcar refinado, tá? Então assim, independente de qualquer coisa, para mim o açúcar cristal ele dá uma estrutura melhor para o nosso bolo. Ele permite uma estrutura melhor para o nosso bolo. É por isso que eu utilizo ele, tá? Ele sofre menos processo químico? Também é um fator diferencial para mim utilizar. E aí o açúcar cristal, ele requer alguns cuidados diferentes na hora do seu preparo. Mas isso aí a gente trata em um outro momento, um outro tema, né? Que agora a gente está falando só sobre os ingredientes, tá? Eu prefiro então o açúcar cristal, eu acho que ele dá um bom desenvolvimento para a massa, uma boa estrutura. Alguns você pode até tentar fazer o teste, tá? Mas o peso do açúcar cristal numa receita é diferente com relação ao açúcar refinado. O açúcar refinado pode adoçar um pouco mais, então se você usar a mesma medida do cristal, tá falando lá que é 100 gramas de cristal, você usar os mesmos 100 gramas de açúcar refinado, a sua receita pode ficar um pouco mais doce, tá? Embora também você usar o açúcar refinado, o seu bolo possa ficar um pouco mais leve. Mas, de novo, estou ensinando aqui para vocês o que eu fiz na minha loja deu certo, e na minha loja deu certo a gente usar o açúcar cristal. É muito importante, agora falando do açúcar cristal, para a gente finalizar o tema, você também peneirar o açúcar cristal. Você vai ficar assustado da quantidade de impurezas, ou vamos assim dizer, grãos fora do padrão e do tamanho que tem no açúcar cristal, tá? Então, peneira o açúcar cristal também da mesma forma que você faz com a farinha de trigo. E vai sobrar bastante resíduo ali do açúcar cristal. Você pode guardar aquele açúcar cristal para fazer um caramelo, para fazer um leite, um suco, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas deixa ele de fora do bolo, porque ele pode influenciar na caramelização depois e no feitio do bolo. Mas Calazans, você falou para fazer o caramelo. O caramelo é uma técnica, é uma coisa diferente, e aí dá certo usar ele ainda, tá bom?